Olá, pessoal! Eu dou início agora ao quarto vídeo desse workshop de introdução ao Ashtanga. Esse vídeo ele também vai servir como apoio para que a gente compreenda o dia a dia da prática, assim como o último dia, só que nesse a gente vai falar sobre outros aspectos. A gente vai falar sobre a rotina, como e por que a gente precisa praticar 6 vezes na semana as mesmas sequências de posturas. Quando a gente para, quais são os dias de descanso? Por que isso ocorre desta forma? Por que existe essa regra de praticar desta forma? As luas, os picos de lua, lua cheia e lua nova. Então, nesse vídeo a gente vai discutir um pouquinho sobre esses aspectos. Então, tradicionalmente, a gente pratica 6 vezes na semana, sendo normalmente uma prática estilo Mysore, de segunda a sexta-feira, uma prática guiada no sábado e o descanso total no domingo. A gente propõe, proposto tradicionalmente, um descanso total de todas as atividades no domingo, principalmente da prática. Mas também existem as pausas no pico de lua nova e no pico de lua cheia. Também para as mulheres é proposto tradicionalmente que não pratiquem durante o período menstrual. A gente vai falar sobre isso, do porquê dessas regras, e é bastante importante que você, se estiver seguindo uma escola, que siga o calendário da escola de segunda a sexta-feira realmente como o Mysore, faça as práticas guiadas no sábado, porque essas práticas elas vão ajudar você a manter e compreender os vinyasas, as contagens dentro da prática e que descanse no domingo. Vamos falar agora um pouquinho sobre cada um desses aspectos. A repetição da prática 6 dias na semana. Porque repetimos a mesma série 6 dias na semana. O principal motivo é para que a gente crie um ritmo, assim como a natureza o faz. A natureza tem ritmo e ciclos, e é isso que a gente faz com a nossa prática. A gente cria um ritmo de repetição dentro de ciclos que são de 6 dias e ciclos que são de 15 dias, que são os picos de lua. Para as mulheres, os ciclos se fazem dentro do ciclo menstrual dela, né? Então, que pode variar aí de mulher para mulher, de 21 até 30, 31 dias. A gente vai praticar dessa forma, trazendo a repetição, para trazer também essa oportunidade da gente explorar e conhecer o nosso corpo, criando uma memória ativa e uma inteligência para que a gente possa fluir dentro da prática, da rotina, criando uma memorização da série, que é bastante importante e é essencial para que trabalhemos os aspectos sutis da prática e estabeleçamos um foco para que o corpo se adapte e crie mecanismos para se desenvolver dentro dessa prática. A importância da rotina. Então, eu vou falar aqui algo que eu escuto bastante de algumas pessoas. Ah, mas eu não gosto de ter rotina. Tudo bem, mas vamos pensar no seguinte. Vamos pensar na prática como uma faxina que a gente faz em nós mesmos, porque realmente essa é uma metáfora que se aplica muito bem, né? Com a prática a gente vai conseguir organizar os nossos chakras, os nossos centros de energia, a gente vai conseguir expurgar todas as toxinas do corpo. Então, ela funciona como uma faxina que a gente faz em nós mesmos. E aí, para aquelas pessoas que não gostam de rotina, eu pergunto: vocês deixam de escovar os dentes e de tomar banho porque não gostam de rotina? Eu acredito que eu espero que a resposta seja não. Na realidade, essas são ações diárias que a gente já está acostumado a trazer para o nosso dia a dia, para a nossa rotina. São atividades que já estão tão integradas à nossa vida que se a gente precisar, por exemplo, deixar de fazer alguma delas, com o tempo a gente vai sentindo mal-estar, porque a gente está acostumado com a sensação que é ter o corpo limpo e os dentes limpos, por exemplo.
Então, a pessoa pode também dizer, mas eu não consigo manter uma rotina, porque a minha rotina, por exemplo, de trabalho ou de atividades é tão complexa que eu não consigo colocar a prática no meu dia a dia. Então, o que a gente faz quando a nossa vida funciona assim? A gente coloca a prática encurtando ela. A gente sempre vai pensar que é melhor eu encurtar e fazer todos os dias do que eu fazer apenas 1 ou 2 dias por tempos longos, ou seja, ela completa. Por quê? Aí eu volto para a metáfora lá do que a gente usa de escovar os dentes ou de tomar banho. Se eu tomar banho uma vez na semana por 1 hora, eu não vou evitar que nos outros dias eu fique meio fedidinho, né? Se eu escovar o dente uma vez na semana ou 2 por 30 minutos, eu também não vou evitar que os meus dentes fiquem estragados ou podres ou que criem cárie. Então, é melhor que a gente possa, por exemplo, pegar então uma prática que tem um tamanho tal, X, e que encurte ela um pouquinho para que ela seja realizada todos os dias, e aí de vez em quando eu possa realizar ela de maneira completa, mas que eu traga essa constância, que eu traga a prática para a rotina. Isso é essencial. Vamos falar agora do ciclo das mulheres. Por que para a mulher é indicado não realizar a prática de Ashtanga nesses 3 primeiros dias da menstruação? Bom, diferente da cultura ocidental que encara o ciclo menstrual como algo inconveniente, na Índia, tradicionalmente, e em algumas culturas indígenas também, esse início de ciclo, que é quando a menstruação desce, ele funciona como um momento muito especial de desintoxicação da mulher e que é um privilégio para a mulher, ao contrário do que a gente encara aqui no Ocidente. Então, quando a gente pratica utilizando os bandas, que são aquelas travas energéticas, e focando na respiração, a gente equilibra uma energia no nosso corpo que chama Apanavayu, que é uma energia que fica aqui embaixo, abaixo da região do umbigo, uma energia descendente. Com Pranavayu, que fica ascendente, fica aqui em cima, é um outro tipo de energia. No período menstrual, o Apanavayu, que é essa energia aqui de baixo, precisa estar mais ativo, ou seja, é uma energia, o Apanavayu, de eliminação de tudo o que a gente tem aqui embaixo. Então, não só a menstruação, mas para os homens as fezes, a urina. Então, especialmente nesses 3 primeiros dias, que geralmente são os dias de maior fluxo, não é beneficioso para a mulher que a mulher traga a energia, por exemplo, lá dos bandas travada para cima, né? A gente precisa favorecer a eliminação dessas toxinas que a menstruação faz com que a gente elimine. Então, não é interessante que a gente pratique, sim que a gente descanse e permita que o corpo se foque nesse processo todo. Também por esse motivo que as mulheres não devem praticar no restante dos dias da sua menstruação. Não, isso não vai depender do fluxo menstrual, tá? Vai depender realmente de estar menstruada, não importa que seja pouco ou bastante. A gente não faz as invertidas, a gente não inverte o corpo no sentido contrário do fluxo que precisa ser eliminado. Então é por isso que quando então uma mulher vai praticar, vamos supor, por exemplo, que ela parou os 3 primeiros dias, e aí ela vai praticar e o ciclo dela de sangramento seja de 5 ou 7 dias, ela vai praticar nesses restantes desses dias, ela pode fazer a prática normalmente, a gente evita nessa fase a aplicação dos bandas, né? Pode se liberar dos bandas, pode praticar, mas aí quando for fazer as invertidas, não faz. Vai direto para as 3 posturas finais, que são as posturas sentadas. Isso é bastante importante. Ou se quiser, pode encostar o bumbum na parede e só deixar as pernas para cima para que a circulação
do sangue das pernas se inverta, mas que o quadril mantenha-se no chão. Para todos os praticantes, tanto homens quanto as mulheres, nos picos de lua nova e lua cheia não há prática. Por que isso acontece? Porque esses são os dias em que a lua exerce uma influência muito grande sobre o nosso corpo e a nossa mente. Se a gente for pensar que os ciclos de lua influenciam as marés, influenciam as águas do planeta e que o nosso corpo é constituído de 70% de água, a gente consegue compreender que não se trata de um assunto místico, e sim da natureza, como funcionam as regras desse planeta, da natureza, das águas. Então, uma vez que as águas do nosso corpo são afetadas pelos ciclos da lua e que nesses picos de lua a gente está mais vulnerável a essa quantidade de água, a gente também vai estar vulnerável à maneira como está funcionando as nossas emoções, que está totalmente relacionado com as águas do nosso corpo e como está a nossa mente. Então, nesses dias, não é indicado a gente praticar, é indicado a gente fazer atividades mais leves, como uma meditação, ou simplesmente parar e descansar. É bonito esse processo da prática de Ashtanga, porque nos traz essa conexão com nós mesmos, com a nossa natureza, com a natureza, né? Faz com que a gente compreenda que nós fazemos parte dessa natureza cíclica e que a gente pode se conectar com isso através dessas ações, trazendo essa rotina, trazendo essa constância para as nossas vidas. Isso vai fazer com que a gente sinta uma paz, um equilíbrio, uma conexão profunda e que todos os enlaces da nossa mente, tudo aquilo que fazia com que a gente se sentisse mal, ou sabe aquela sensação que a gente tem de não se sentir integrante de algo, isso tudo desaparece e no lugar disso uma sensação de paz, equilíbrio, de equanimidade, uma sensação de liberdade acontece. A gente vai falar agora sobre o jejum antes da prática. Tem muitas pessoas que questionam isso. Como que eu me alimento ou deixo de me alimentar? Isso vai depender muito do horário. O melhor horário para se praticar, o que se indica é pela manhã. Mas muitas vezes não é o horário que você tem. Por exemplo, eu dou aula bem cedinho, então a minha prática vai ser depois dessa aula. Eu posso optar em comer algo bem leve, só para sair do jejum, né? E que seja digerido de uma maneira rápida, para praticar lá às 9, 10 horas da manhã. E é isso que um praticante do meio-dia vai fazer, é isso que um praticante das 16 horas vai fazer, isso que um praticante da noite vai fazer. Então, o ideal é que o meu estômago esteja vazio, que não tenha nem água e nem alimento dentro dele, para que o meu estômago não esteja ocupado em fazer a digestão de alimentos no momento em que eu vou estar praticando. Então, a escolha também do que eu vou comer é bastante importante. E conforme a gente vai desenvolvendo a nossa prática, a gente vai percebendo que aquilo que a gente escolhe para se alimentar vai influenciar diretamente na nossa prática. Então, você vai ter que fazer a tua administração de alimento um dia antes mesmo, porque querendo ou não, por exemplo, se eu como uma coisa muito densa na janta, no outro dia, às vezes durante todo o dia, a gente nem sente fome. E é por isso que é importante a gente administrar o que vai comendo com a nossa prática mesmo. Isso vai acontecendo porque a gente vai entendendo que realmente atrapalha se o teu corpo estiver digerindo e se o corpo estiver muito denso pela qualidade daquilo que você comeu. Então, as tuas escolhas vão mudando em relação a isso conforme você vai se desenvolvendo dentro da prática. Isso não quer dizer que você não vai mais comer coisas que você gosta e que podem afetar, mas aí você escolhe, por exemplo, eu vou comer aquela super pizza, aquela lasanha, um dia antes de parar, por exemplo, os picos de lua, né? Um dia antes do pico de lua ou um dia antes do teu descanso, é o que geralmente os praticantes de Ashtanga fazem.
Então, sempre procurar estar de estômago vazio, pensando em água e pensando em comida mesmo. Tentar, então, se você for se alimentar, fazer isso mais ou menos umas 2 horas antes da prática. E sobre o melhor horário de praticar, como eu falei para vocês, o melhor horário seria pela manhã. O melhor horário realmente seria de madrugada, antes que o sol amanheça, porque esse é um horário em que a nossa mente está muito tranquila, que não tem movimentação na tua casa, não tem movimentação na rua, não tem basicamente movimentação na sua mente, e que a gente consegue colocar realmente o foco, né? A gente consegue se concentrar de uma maneira bastante efetiva. Porém, é bastante difícil para algumas pessoas integrar uma prática na madrugada na rotina do dia a dia. Muitas vezes você chega muito tarde em casa e aí precisa dormir até tal horário, não consegue acordar muito cedo. Então, quando alguém pergunta qual é o melhor horário para praticar, é o horário, eu falo, é o horário que você consegue. O importante é que você pratique, não importa qual é o horário. Pode ser de manhã cedo, pode ser de madrugada, pode ser na hora do almoço, pode ser de tarde, pode ser de noite, tá? Mas é importante que você pratique. Então, não coloque o horário como um empecilho para a tua rotina, para a tua prática, né? Para colocar a prática na rotina. É legal e bastante importante para criar a rotina que seja no mesmo horário. Mas, por exemplo, na segunda, na quarta e na sexta eu consigo praticar tal horário, e na terça, quinta e no sábado em outro horário. Tudo bem. É legal que seja o mesmo horário. É legal que você saiba qual vai ser esse horário, né? Que você estipule o horário para a tua prática, para que você crie aquele ritmo que a gente falou, para que a gente crie os ciclos, né? Então, o melhor horário para praticar é aquele que você pode, aquele que você consegue integrar na sua vida, na sua rotina.